e em seguida vamos orar. Mateus 26, verso de número 26. Quem achou pode dar um glória a Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te bendizer, queremos glorificar o teu santo nome neste lugar, porque o Senhor é aquele que nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos gratos por esta noite, por esta tarde, em que estamos reunidos em o teu nome, porque o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser entronizado em meio a louvores, e o Senhor é digno de ser reverenciado através da exposição da tua santa palavra. Nesta noite nós queremos, Deus, ceiar, queremos participar do pão e também do vinho que simbolizam a tua carne e o teu sangue derramado em favor de muitos. Deus, muito obrigado por cada irmão que chegou aqui. Nós sabemos, ó Deus, que existe uma luta, uma guerra para que nós não estejamos à tua presença. Satanás não quer que estejamos aqui, nossas carnes não quer que estejamos aqui, mas nós dizemos sim para o teu chamado nesta noite. Nós dizemos sim para o teu Espírito que nos convida a ceiar, a estar na tua presença, a sentar na tua mesa. Nós dizemos sim, Deus, para o chamado do Senhor nas nossas vidas. Nós dizemos sim para a vida eterna. Nós dizemos não para o diabo. Nós dizemos não para o mundo. Nós dizemos não para o pecado. Porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E esse sangue precioso nos purifica de todo o pecado. Louvamos o nome daquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Só de tomar o seu assento. Bota aí o fundo musical do irmão Sérgio aí bem devagarzinho, que vai ficar filé. Bom, tá bonito, tá bom já. Já tá alto. Aleluia. Aqui nós estamos falando sobre Cristo e sobre os momentos que antecedem a crucificação. Jesus vem, encarna, nasce de uma virgem, come como qualquer um, vive, cresce. Ele vai ao templo, ele volta ao templo aos 12 anos de idade. Mas agora nós temos, depois de muitos anos, o Senhor Jesus sabendo que há de cumprir aquilo pelo qual ele veio. E ele veio para morrer em o nosso lugar na cruz do Calvário. E antes disso ainda o Senhor chama os discípulos, senta à mesa e vai com ele ceiar. Né? E aí eu quero trazer para você uma reflexão curta nesta noite acerca disto, porque o Senhor, ele senta e a palavra diz, a primeira coisa que eles estavam a comer, início do verso 26. A Karina aí vai ser a responsável por acompanhar os versículos e você pode acompanhar na sua Bíblia e na televisão. Então, no começo do verso 26 diz, enquanto comiam. E isto é a primeira coisa que eu quero trazer à reflexão da igreja nesta noite. Todos nós comemos. Alguns comem mais do que outros, é verdade. Né? Mas todos comem. E os que não comem, morrem. Né? E a gente, então, tem nisto uma coisa básica da vida. Né? A gente faz muita coisa. A gente joga videogame. A gente anda de carro. Mas a gente pode não fazer essas coisas. Mas comer não é mais uma coisa que a gente faz. Comer
É bom demais. Né, Pedrinho? O Pedrinho eu não consigo, porque ele já fica assim, ó. Ele já, né? Comer é algo básico. Sabe? Comer é o que faz com que nós estejamos vivos para fazer as outras coisas. Então é uma coisa mais importante. Todos concordam com isso, amém? Comer é o que nos mantém vivos. Quem não come, morre. E aqui os discípulos estão fazendo o que todos nós fazemos. Estão ali sentados, comendo. E Jesus também está sentado. Mas enquanto eles estavam a comer uma comida natural, uma comida que ninguém sabe exatamente o que é, podia ser uma pizza, podia ser um pão com queijo, podia ser carne assada com arroz. Enquanto eles estavam comendo aquela comida, a comida natural, o Senhor Jesus os interrompe e parte um pão. Isto é a primeira coisa que nós queremos trazer nesta noite, que o Senhor Jesus vem nos apresentar uma comida diferente das comidas que nós comíamos até então. E eu quero que você, a Karina pode abrir, talvez nem todos precisam ter esse trabalho, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, quando Jesus, andando com os discípulos em direção a uma cidade, ele passa pelo poço que cavou Jacó. E ali ele encontra uma mulher de Samaria. E ele pede água para ela. Lá no capítulo 4, no verso 10, Jesus fala o seguinte: ó, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e este eu lhe daria água. Que? Então nós estamos entendendo que Jesus está falando agora de uma espécie de água que se distinguia daquela água que a mulher estava tirando do poço de Jacó. Eu poderia chamar a água que todos nós bebemos de água não viva, ou então de água morta. Porque a água viva, a partir da perspectiva que Jesus nos deu, é uma, e as demais não são água viva, né? São águas, talvez, mortas. A comida que Jesus dá é a comida viva, mas tudo aquilo que nós comemos é aquilo que não tem um condão de nos manter vivo de maneira definitiva. Nós comemos pão, né? Nós comemos um pãozinho com queijo, passa uma horinha, a fome vem, a gente vai e come de novo, porque se não comer, eu repito, nós iremos morrer. Quem não come, morre, né, Natácia? Mas todo mundo aqui come, graças a Deus. E a gente, ainda que coma constantemente, o corpo vai excretando parte daquelas resíduos e chega então a nossa idade ali, ainda que você continue comendo, continue bebendo água, chega a hora que o teu corpo diz, não quero saber de continuar vivo. Ele vai lá e morre. Não importa o quanto você coma, não importa o quanto você beba, vai chegar uma hora que... É isso aí, muito bem, gostei. Plateia participando. Morre, porque não é o pão vivo e nem é a água viva. Então, a morte, a respeito da gente pensar que fulano morreu, aí você pensa o quê? Você pensa no segundo. Num monte de anos que aquela pessoa viveu, aí você pensa... No dia 19 de novembro de 2023, fulano morreu, bateu as botas. Aí ele vai lá, o atestado de óbito sai a hora que ele morreu. Então a morte, na perspectiva que nós costumamos ter, é algo de um ponto. Mas a verdade é que a morte é algo gradativo. O ser humano nasce e já começa a morrer. Adão está ali no Éden, e ainda que não morra assim que comeu o fruto, ele começou a morrer. E parece que o corpo de Adão era bem teimoso, que levou mais de 900 anos para finalmente desistir. Hoje nós mal conseguimos chegar aos 70, 80, sem estar todo arriado, né? Mas a verdade é que a gente vai passando os anos e a gente percebe o efeito da morte em nossos corpos. Eu tenho 31 anos e cheguei no começo do ano com dor nas costas. Aí eu disse, não é possível. Robertinho, novo do jeito que é,
sentado com dor nas costas. Eu comecei a ir para ortopedista e fui fazer fisioterapia. Por quê? Porque o corpo vai pedindo arrego. Com 31 anos, eu disse, rapaz, meu sogro com 60 sobe no telhado, eu com 31 anos estou com dor sentado numa cadeira no escritório. Quem aqui sente dor de vez em quando? Quem aqui? Todo mundo. Tem uns que sente direto. Abaixa um pouquinho, amor. Então o nosso corpo está indo na direção da morte. Porque o pão que você comeu hoje de manhã só vai te alimentar, sabe? Só vai postergar o inevitável. A morte está aí, chegando, sabe? Acontecendo. As células estão morrendo ainda que você não veja. Até que chega uma hora que cai duro. Então nós estamos aqui a falar que Jesus, ele vem apresentar uma comida diferente da comida que nós comíamos até então. Ele fala para a samaritana, se você soubesse quem eu sou, você pediria e eu te daria água viva. E ele continua lá no verso 13, porque todo aquele que beber desta água, deste poço, tornará inevitavelmente a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a eternidade. Oh, aleluia! O Senhor Jesus, então, interrompe, voltando lá para o capítulo 26 de Mateus, verso 26, interrompe os discípulos que estavam comendo ali maminha, comendo ali uva, comendo ali maçã, laranja, e parte o pão e diz, agora comem esse pão, tomem um pão, que é a minha carne. Porque a comida que eu tenho para você é diferente de qualquer comida que você comeu antes de mim. A comida que eu tenho para você é o pão vivo. Por favor, João 6, verso 47. Jesus, no capítulo de João 6, está com a multidão, e ele olha para a multidão, e a multidão está com fome, e de repente ele fala, vamos comprar pão, e compra pão, mas depois aquele pessoal passará a ter fome novamente. E lá no verso 47 de João 6, ele fala, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram ainda assim. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é o quê? É a minha carne. Então Jesus está claramente dizendo acerca de, olha, quem comeu aquele pão que desceu no deserto, maná, está morto, onde estão? Sepultados. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem comer deste pão viverá para sempre. Jesus apresenta uma perspectiva de comida diferente. E a gente sabe, aqui fazendo um paralelo, que tudo aquilo que a gente alimentar vai viver. Então você pode continuar buscando apenas comer as coisas deste mundo. Você pode, nesta noite, comer, e nós vamos comer o pão vivo. Ele continua no verso 26, depois de partir o pão, dando graças, né? A gente leu, deixa eu ler aqui. Partiu e deu aos discípulos. Entendam bem. Ele deu. Ao dar, ele diz, tomai. Essa é a segunda coisa que eu quero tratar com você. Que você está morrendo inevitavelmente. O teu corpo está inevitavelmente se degradando. Deus
parte o pão, dá, mas ele lhe dá uma ordem. Ele diz, tomai. Eu gostei. Ele vai na roda, hein, Pedrinho? Tomai, Pedrinho. Porque nós temos uma participação com Deus. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então Deus deu o seu Filho, mas nós temos a responsabilidade de tomar. Jesus foi entregue. A Bíblia é muito clara, ela diz lá em 1 Timóteo 2:4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. A pergunta é, vão todos ser salvos? Por quê? Porque só quem toma, recebe a Cristo, quem estende a sua mão e toma aquilo que foi entregue, pode ser salvo. Eu digo pode porque tomar ainda não é tudo o que Jesus diz. Terceira coisa, ele fala, comei. E aí eu queria ler rapidamente João 6,40, quando ele está falando do pão vivo, lá no texto que nós lemos há pouco, ele fala assim, ó, porque esta é a vontade. Qual é a vontade de Deus? Quando alguém te perguntar, você tem aqui a resposta. 2 pontos. Que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha a vida eterna. Então, ele diz que a vontade de Deus não é que todos vejam o Filho, mas que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha a vida eterna. Quando ele dá o pão, ele diz, tome. E você pode, peguei o pão, está aqui na minha mão. Mas se você não comer, vai fazer alguma diferença? Você precisa tomar aquilo que Jesus te deu e comer. Você precisa ver, eu diria que tomar é ver, você viu Jesus, mas saber, ver, é o suficiente? Não. Você precisa crer em Jesus. Você precisa comer esse pão. Às vezes as pessoas estão nas igrejas e ouvem a palavra. Ouvir a palavra é o suficiente, igreja? Não. Definitivamente. É necessário que nós creiamos naquilo que nós ouvimos. Sabe? Não é ver o Filho que vai te salvar. É crer no Filho que você viu. Né? Jesus, lá no verso 14 de João, no capítulo 14, verso 12, ele diz, aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço. Então, claramente, como é que a gente sabe se você está crendo ou não? Porque todos estão ouvindo. É quando as obras que nós fazemos se assemelham às obras que Jesus fez. É impossível, não tem outra forma da gente revelar a fé no Filho de Deus, senão andando nas mesmas obras. Então nós estamos a ouvir, todos ouvem a mesma pregação nesta noite. Agora, a decisão do que fazer com aquilo que nós temos ouvido é individual. E é isto que vai determinar se cremos ou não nesta palavra. Não é dizer, eu tenho fé na palavra. Não é isso. Mostra-me a tua fé por onde, igreja? Pelas tuas obras. É nós terminarmos o culto, sairmos aqui e procurarmos andar como Cristo andou. Falar como Cristo falou. Amar como Cristo amou. Porque aquele que crê em mim, inevitavelmente fará as mesmas obras que eu faço. João 14, 12. É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. É pelo fruto que nós damos, é pelas nossas ações e atitudes que demonstramos se nós cremos ou não em nossos corações, na palavra de Deus. Jesus é o pão que desceu do céu.
É o pão vivo. É o pão que tem o poder de tirar a morte de dentro da gente e colocar a vida. Mas nós temos que tomar e temos que comer. Temos que mastigar Jesus. Nós temos que digerir Jesus. Então, recapitulando, tem uma comida viva. Você precisa tomar essa comida, pegar, mas você precisa comer aquilo que você pegou. Aleluia, Jesus. E ele fala, e eu queria focar em algo aqui. Queria dizer que todo mundo tem que morrer. Não é uma coisa legal de se falar, mas todo mundo vai morrer. Ou de um jeito, ou de outro. Se você não morrer com Cristo, você vai morrer sem Cristo. Mas, ainda que você escolha Cristo, você tem que morrer. Lá em Romanos 6, versículo 7, ele fala assim: pois quem está morto está justificado do pecado. O pecado, ele é implacável. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. O pecado é um trabalhador que ele não aceita levar um pé na bunda. Ele trabalhou e ele diz: agora eu quero meu salário. E Deus é o patrão que não enrola ninguém. Então, se o pecado trabalha, o pecado recebe. E o salário do pecado é a morte. Então, alguém vai ter que morrer. Se nós permanecermos fora de Cristo, não comermos a Cristo, nós vamos morrer em nossos próprios pecados. Vai levar 70 anos, vai levar 80 para chegar ao dia final, 100. Tem uns teimosos que passam do 100, mas vai morrer. Mas, Jesus fala no Evangelho segundo escreveu Mateus, acho que é capítulo 16, versos 24 e 25. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Irmãos, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que decidir quem vai morrer. Porque tudo que você parar de comer, morre. Eu não estou dizendo para a gente aqui fazer greve de fome. Mas eu estou dizendo que se você vive para satisfazer o teu ventre, você que vai viver, mas o teu espírito continua morto. O teu homem interior está morto, como está escrito lá em 2 Coríntios 4,16, que existe um homem interior. Mas se nós entregarmos o prazer do ventre para alimentarmos este homem interior que em Cristo encontrou uma nova vida, um novo pão, então este homem, é por este homem, este novo homem que nós iremos viver. Aquele que quiser encontrar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de Jesus, a achará. E nós temos que tomar uma decisão. Qual é a mesa na qual nós sentaremos? Salmos 1 diz que feliz é aquele que decide não assentar com os escarnecedores. Existe um banquete preparado por Satanás, de um monte de pecado gostoso, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a iniquidade da vida. É um banquete que saliva, assim como salivou Eva quando viu aquele fruto. Só que depois de comer aquilo, morte. Nós temos que escolher a mesa que nós vamos sentar.
Porque o Senhor Jesus preparou uma mesa e saiu chamando todo mundo. Ele diz, vai nas ruas e chama todo mundo para sentar aqui comigo. E quem ouvir e vir e comer, este terá a vida eterna. Nós escolhemos a mesa. Essa noite nós estamos num culto de ceia, que é um sacramento da igreja. Porque entendemos, sabe, que a nossa vida agora não é o pão, mas é a palavra de Deus. Entendemos que o nosso alimento, sabe, a gente pode definitivamente, irmãos, morrer. Mas a gente sabe, porque sabemos que o nosso homem interior ressuscitará com Cristo no último dia. Quando Jesus continua no verso 27, ele diz, tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue. O sangue do que, igreja? Do que? Quem tem a TV? Do Novo Testamento, do pacto, da nova aliança. O sangue de Jesus é o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos. Levítico 17:11 diz, porque a vida da carne está no sangue. E eu pensando nisso, estava imaginando, a carne, né, esse negócio aqui bonitinho, nós temos aqui um coração, um rim. O coração, ele não sai daqui para cá, ele não está uma hora aqui, outra hora ele não está aqui. O coração fica aqui. E aqui fica o coração, Pedinho. É aí mesmo. Lado esquerdo do peito. E não sai dali. Sabe o que é que tem dentro do coração? Hein, Lázaro? O que é que tem dentro do coração? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Por dentro do coração passa o sangue. Só que o sangue não fica no coração. Ele desce lá por dedão do pé. Aí ele sobe, ele desce por uma veia, sobe por uma artéria. Aí se a artéria tem problema, o sangue já começa a fazer uns calombos assim, aí vira o que, irmã Wanda? Varize. Porque o sangue não está circulando direito. O sangue carrega a vida da carne. O sangue está aqui, mas ele vai para lá levar o quê? Nutrientes. O sangue pega o nutriente, vai levar lá para o dedão do pé continuar vivo. Se o sangue não chegar no dedão do pé, o que é que acontece? Faca. Diabetes, né? Arranca o pé, amputa. Então, a carne sem o sangue apodrece, morre. Até por isso nós vemos, Gênesis 9:4 diz, não coma carne com sangue, porque essa é a sua vida. Você vai comer, vai trazer a vida de um animal impuro, com todas as suas impurezas, ao tomar o seu sangue. Quando nós nos relacionamos sexualmente com alguma pessoa que tem um sangue contaminado, o que é que acontece? Doença. Que a doença que estava na vida daquela pessoa transmite para aquela outra pessoa. Um monte de doenças sexualmente transmissíveis. Jesus então diz, é o sangue do meu filho Jesus que carrega a sua vida, que vai remir você dos seus pecados. Eu queria ler, já para nós irmos em direção ao final desta mensagem, lá no Êxodo capítulo 11, no verso 13. Na verdade, nós temos aqui o contexto todo das pragas do Egito. Êxodo 11. A partir do verso 7, eu vou ler o 7, tá? Diz assim, tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais. Vou pular para o 8. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Aí lá no 9, não coma carne
Eu disse Êxodo 11, 7. É que eu estou pulando, não estou lendo na sequência. Tá? No 7 tem tomarão sangue. Tem o que? Êxodo 11, 7. Vamos lá, eu vou ler na minha Bíblia, tá? Êxodo 11, 12, né? Vamos ver aqui. É 12, 7? Então eu errei um capítulo, né? Êxodo 12. Tomarão do sangue. É o Êxodo 12, 7. Tomarão do sangue e pô-lo-ão nos umbrais da porta. Todo mundo aqui comigo. Mata o cordeiro, vai botar nos umbrais da porta, lá na entrada da casa. Aí ele vai lá no 8. E vão comer a carne desse sangue aí, vão comer assado. No 9, tem que ser, não vai deixar nada cru, nem cozido, vai assar. É tipo assim, não pode sobrar nada. Não queimar esse negócio no fogo. No 10, não deixareis essa carne até pela manhã. O que ficar que você não comer, você vai queimar no fogo. Aí lá no 11 ele diz, come apressadamente. No 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Isso aqui é Deus falando ao povo de Israel. Eu vou passar na terra do Egito. E eu vou ferir os primogênitos. E eu vou executar os juízos. Eu sou o Senhor. E no verso 13 ele diz, mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Deus está aqui, nós temos no Antigo Testamento figuras do Novo, Hebreus vai falar disso. Tá? Então, várias coisas que nós lemos no Antigo Testamento apontam para a nova aliança que nós lemos lá em Mateus 26. E aqui nós temos a Páscoa, né? Onde o Cordeiro Pascual, ele é morto e Deus vai... Essa aqui é a última praga, a que a gente chama de praga dos primogênitos, onde Deus vai finalmente libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, tirar do Egito. E Deus está dizendo, olha, chegou o dia que eu vou visitar o Egito. Até então, Deus envia praga, envia mosca, envia sapo, né, um monte de desgraça lá. Mas chegou o dia em que o próprio Deus vai visitar o Egito. E o Egito é uma figura dos nossos dias. Nós vivemos hoje no mundo que a Bíblia diz o seguinte, jaz no maligno. Então nós queríamos dizer que o mundo é uma mil maravilha. Mas a verdade é que Satanás, ele recebeu a autoridade do homem e ele sujeita o mundo natural que nós vivemos ao maligno, ao mal. Mas vai chegar um dia em que Deus, ele vai visitar o Egito. Ele vai visitar nosso mundo. E ele fala o seguinte, ó, o sangue que vocês vão colocar nas suas casas é o sinal. Quando eu vir esse sangue, eu não vou executar o meu juízo na sua casa. Eu vou passar por onde? Por cima. Porque se eu entrasse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus nos julgasse, irmãos, pelos nossos próprios sangues, está todo mundo ferrado. Mas, se nós bebermos o sangue de Cristo, por sinal, Deus vai ver o sangue e vai dizer, esse aqui já morreu, tem sangue derramado na casa desse. Então não tem que executar o juízo, porque o juízo já foi feito em Cristo na cruz do Calvário. Vou passar por cima.
Nós temos então que decidir. Ou nós vivemos teimando para morrer por essa visita do juízo de Deus, ou nós morremos com Cristo e dizemos para o Senhor: ei, Senhor, passa por cima que já está pago. Jesus morreu para que nós pudéssemos morrer com Ele. Mas não para que ficássemos mortos, mas para assim como que Ele morreu e ressuscitou, nós com Ele também ressuscitaremos. Porque a vontade, nós lemos em Timóteo, é que todos tenham uma vida eterna. Não é a vontade de Deus que a irmã Zuleide parta, mas que no último dia, quando o Espírito de Deus descer, Ele vai olhar, tem sangue de Cristo na vida dessa mulher. Tem sangue de Cristo na vida da Karina, do Sérgio, da Wanda. Então, que nós possamos ser um com Cristo. Eu sei que é difícil passar fome, sabe? A gente fica triste, fica com raiva, fica com mau humor quando nós estamos vivendo para alimentar esse ventre. Mas que decidamos que a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa vida, a fonte do nosso prazer, a fonte da nossa força, ela vem de comer a carne de Cristo, de crer no Senhor Jesus, de fazer a vontade dEle, de viver a sua palavra. E que isso seja a força das nossas vidas. Não que sejamos fortes, mas que no nosso homem interior tenha a força de fugir do pecado, de fugir da maldade, para que nós possamos reinar também com Cristo. Nesta noite eu convido até o pastor, nós vamos participar da ceia. Isso aqui, meu irmão, não é sangue não, mas é um símbolo. É um símbolo de que nós morremos com Ele e nós ressuscitaremos com Ele. Amém? Glória a Deus. Salve a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém?